Hoje estou aqui para falar a respeito de holding rural. Você já ouviu falar a respeito desse assunto? Já pensou no planejamento sucessório da sua agropecuária, da sua fazenda? A agricultura familiar tem um papel central na agropecuária brasileira. Segundo o Censo Agropecuário de 2019, 77% dos estabelecimentos rurais são familiares. Eles empregam mais de 10 milhões de pessoas e geraram 131 bilhões em valor bruto de produção. Dada essa magnitude, um planejamento adequado para a sucessão e para a gestão patrimonial se torna essencial. E é aqui que entra a Road Rural. Na agricultura familiar, muitas propriedades são marcadas pela presença de uma figura central, seja um patriarca ou uma matriarca, que liderou os esforços iniciais de estabelecimento e crescimento deste negócio. A ligação emocional e histórica que esses líderes possuem com a terra e o empreendimento é intensa. E muitas vezes essa relação é percebida como uma extensão da sua própria identidade. Contudo, à medida que o tempo avança, surge a inevitável questão da sucessão patrimonial para os herdeiros. A transparência de responsabilidades e a propriedade é um processo delicado que, se não for adequadamente planejado, pode resultar em conflitos, ineficiências e até mesmo da desintegração do negócio ou até da sua família. Por isso, é vital que o processo de sucessão na agricultura familiar seja abordado de forma proativa e estruturada, planejada, reconhecendo que a questão e a gestão e a propriedade da terra não são apenas uma questão comercial, mas também emocional. É essencial envolver todas as partes interessadas, os herdeiros, para que haja diálogo e decisão. Um dos principais desafios da sucessão familiar é a resistência à mudança. A figura do líder, do patriarca, da matriarca, muitas vezes hesita em passar o controle por sentir que ninguém pode administrar a propriedade tão bem quanto ela ou ele. Além disso, a nova geração, pessoal, pode ter visões diferentes sobre o futuro da fazenda, buscando inovações, diversificações que podem entrar, então, em conflito com as tradições do patriarca e da matriarca que estabeleceram essa fazenda. Além disso, questões de divisão equitativa de ativos entre herdeiros podem surgir, levando a potenciais disputas. Apesar dos desafios da sucessão, na agricultura familiar também oferece grandes oportunidades. A nova geração muitas vezes traz consigo novas habilidades, conhecimento e perspectivas que pode rejuvenescer e inovar aquele negócio, fazendo ele crescer, prosperar. A integração de tecnologias modernas, práticas sustentáveis e abertura de novos mercados são apenas algumas das possíveis contribuições que essa nova liderança pode oferecer ao negócio. Para garantir uma transição bem-sucedida, é importante investir na capacitação e no preparo da nova geração. Isso não se refere apenas a habilidades técnicas agrícolas, mas também à gestão, a finanças, à resolução de conflitos. Ao fortalecer a capacidade da nova geração, aumenta-se a probabilidade de continuidade e sucesso do empreendimento familiar. Concorda comigo? À medida que a agricultura familiar enfrenta os desafios da sucessão, torna-se evidente a necessidade de estratégias robustas que garantam a continuidade e a prosperidade daquele negócio, daquela fazenda, daquela agropecuária. A complexidade dessa transição exige ferramentas e mecanismos que ajudem a proteger o patrimônio da família, a garantir uma sucessão sem conflitos e a assegurar a sustentabilidade financeira daquele empreendimento. Nesse contexto, pessoal, surge então a Road Rural como uma solução estratégica, oferecendo uma abordagem integrada e estruturada para o futuro daquele empreendimento e daquela família. A Road Rural, para quem não sabe, é uma empresa criada para controlar o patrimônio da família, esse patrimônio agropecuário. Ao incorporar a propriedade e os ativos no capital social dessa Road, os bens são protegidos e a gestão começa a ser centralizada, facilitando então o processo de sucessão. A Road permite a divisão clara do patrimônio entre os herdeiros através da doação das participações societárias, assegurando a continuidade daquele negócio. Além disso, a Road pode proteger o tal dos bens contra possíveis dívidas e obrigações e oferece também mecanismos adicionais como os pactos antinupciais
e regras de doação com reserva de usufruto do patriarca e da matriarca, ou da matriarca. A holding rural pode oferecer vantagens fiscais significativas, enquanto a tributação dos rendimentos para pessoas físicas, regra 27,5%, para as holds, esse percentual é de 12,8% aproximadamente. Além disso, na venda de imóveis, nas pessoas físicas, elas são tributadas de 15% a 22,5% sobre o ganho de capital, enquanto as holds têm uma taxa média aí de 6,7% sobre o valor da venda. Com uma visão global do patrimônio, a Hold promove uma gestão mais profissional, evitando conflitos e garantindo a continuidade daquele negócio. A Hold Rural, sim, é uma ferramenta poderosa, pessoal, mas existem outras estratégias que podem ser aplicadas no planejamento sucessório, como doações com usufruto, elaboração de testamento, acordo entre sócios e acionistas. A melhor estratégia depende das particularidades de cada família, de cada negócio, de cada propriedade. O sucesso da agricultura familiar no Brasil evidencia a necessidade de planejamento sucessório e proteção patrimonial e gestão patrimonial. A Road Rural, ela surge como estratégia para enfrentar então esses desafios, garantindo a prosperidade, garantindo a continuidade dos negócios e a união daquela família. Contudo, para implementar a estratégia de forma eficaz, é fundamental contar com o apoio de profissionais especializados em planejamento sucessório, capazes de compreender a dinâmica familiar e os desafios do agronegócio. É aí que entra a Ciatos, pessoal. A equipe da Ciatos é especializada em planejamento sucessório e constituição de holding patrimonial, holding familiar.